Oferecimento: Construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, 24 de abril de 2023. Você já está recebendo este podcast na noite de domingo. E às 6 da manhã, eu e o meu grupo de peregrinos estamos saindo de Londrina com destino a Israel. Então, acompanhe nossa viagem pelo Instagram, padre.heriberto, e os vídeos que a gente vai produzir para você no canal Peregrinos do Rocio do YouTube. Quem sabe, no final da viagem, a gente sorteia algum presente da Terra Santa, hein? O que você acha? Vamos lá? Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, vós que mostrais os que erram à luz da verdade, para que possam voltar ao bom caminho, concedei a todos os que se gloriam da vocação cristã, rejeitem o que se opõe a este nome e abracem quanto possam honrá-lo. Amém. João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido pão, depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqueles que buscam Jesus parecem estar repletas de fé, mas, na realidade, não acreditam em Cristo. O que trazem não é a fé, mas apenas curiosidade e simpatia superficial, como surgirá mais adiante na história. Jesus denuncia o real motivo do interesse deles por sua pessoa e os convida a uma busca menos egoísta e mais espiritual. Ele os repreende por sua superficialidade. Na multiplicação dos pães, não reconheceram Jesus como Deus. Cristo culpa sua busca frenética pelo alimento que perece, ou seja, pelo pão que alimenta o corpo, e os exorta a buscar o alimento que perdura para a vida eterna. Este alimento é como a água viva jorrando para a vida eterna. João capítulo 4. Trata-se, portanto, da revelação do Verbo encarnado, assimilado com a vida de fé muito profunda que conduz à vida eterna. Nesta primeira fase do discurso, a comida que Jesus dará permanece misteriosa. Em João capítulo 6, o evangelista especificará que é a pessoa do Filho de Deus, sacrificada pela humanidade com paixão e morte e dada como alimento. A ação do Pai, que coloca seu selo indelével no Filho, é a consagração solene do homem Cristo Jesus
desde o primeiro instante de sua encarnação e em seu batismo no Jordão. O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Nesta questão aparece claramente a mentalidade judaica, ligada ao valor das obras. Jesus se opõe a essa mentalidade e apresenta apenas uma obra necessária para a posse do reino de Deus, a fé em sua pessoa. Esta passagem parece ecoar a polêmica de Paulo contra as obras da lei em favor da fé. Pelas obras da lei, ninguém pode ser justificado diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 20. De fato, ninguém é justificado pelas obras, mas pela fé, independentemente das obras. Romanos 3, 27 a 28, Gálatas 2, versículos 16. O objeto desta fé é aquele que Deus enviou, Jesus. Não bastam as obras sem a fé em Jesus. A única obra que o homem deve fazer é crer no enviado de Deus. A fé de que fala o Evangelho é um dom de Deus. No entanto, o homem tem sua responsabilidade porque ele também pode recusar este presente. Portanto, a fé também é obra do homem. E a partir da fé se realizam então todas as outras obras que são importantes para o nosso crescimento espiritual. Hoje a igreja celebra Santa Maria Isabel e o seu retorno à fé católica. Maria Isabel nasceu na Suécia em 1870, uma família de fé luterana, vivida de modo diário e concreto. Desde a escola primária, pelo seu sensível grau de observação, notava que seus colegas de classe professavam as crenças cristãs mais diferentes, mas achava que não devia ser assim. Por isso começou a pôr-se em busca da única verdade. Aos 18 anos, Maria Isabel decidiu emigrar para Nova York para ajudar financeiramente a sua família. Lá começou a trabalhar como enfermeira no hospital. Seu contato direto com o mundo do sofrimento e da enfermidade a deixou profundamente impressionada. Naquele período, ocorreu um episódio narrado em sua biografia que demonstra quanto a futura santa era agraciada por Deus. Certa noite, por descuido, ficou fechada no necrotério do hospital. Por isso decidiu passar o tempo rezando ao lado de cada um dos cadáveres. Ajoelhada ao lado do corpo de um homem, teve a impressão de sentir uma espécie de respiro, mesmo se fraco. Em seu certificado médico dizia que ele tinha falecido por ataque cardíaco, mas Isabel sentia aquele respiro sempre mais forte e claro. Como boa enfermeira, sabia que aquele cadáver, no estado entre a vida e a morte, precisava de calor para voltar à vida. Então, cobriu-o com sua roupa. No dia seguinte, ela foi encontrada assim, rezando ao lado daquele jovem que reviveu. Nos Estados Unidos, Isabel tinha como diretor espiritual o jesuíta Padre Johann. Graças a ele, abraçou definitivamente a fé católica e foi batizada no dia da Assunção de Nossa Senhora, em 1902. Logo voltou à Europa como católica. Primeiro visitou sua família na Suécia e depois foi para Roma, onde ficou hospedada na casa que era de Santa Brígida, mas depois utilizada pelas carmelitas. Ali, com a permissão especial do Papa Pio X, recebeu o hábito religioso das Brigidinas e aprofundou a espiritualidade deste instituto, originário da sua terra natal. Assim, entendeu qual era a sua vocação: refundar a ordem, segundo as exigências daquele tempo, mas também fiel à tradição do carisma contemplativo e à solene celebração litúrgica. Transcorria o ano de 1911. Em seus escritos autobiográficos, emergiu que Isabel ficou fascinada, em tenra idade, por uma frase do Novo Testamento que se referia a um único rebanho, para o qual o Senhor, o bom pastor, reconduziria todos. Passeando pela natureza externa e sem confins do seu país, começou a se interrogar qual seria aquele rebanho único. Porém, ao invés de desanimar diante de todas aquelas perguntas sem resposta,
recebeu como dom de Deus um grande conforto e uma força incrível. Ouviu até uma voz que lhe fez uma promessa: iria descobrir um dia qual seria este único rebanho. Ao sentir a presença do Senhor tão perto de si, Isabel ficou tranquila. Desde então, Isabel, que acrescentou ao seu nome de Nossa Senhora, se esforçou para levar novamente a ordem de Santa Brígida à Suécia, que conseguiu em 1923. E, enfim, em 1935 conseguiu expandir. Dedicou toda a sua vida à caridade concreta com todos, sobretudo com os necessitados e mais frágeis. Durante a Segunda Guerra Mundial, junto com suas co-irmãs, acolheu muitos judeus perseguidos, transformando sua casa em centro de distribuição de alimentos e roupas para quem não tinha nada. Cansada fisicamente, mas não de espírito, Maria Isabel morreu em Roma, em 1957, onde foi beatificada durante o grande jubileu do ano 2000 e canonizada pelo Papa Francisco, agora em 2016. Maria Isabel escreveu de próprio punho e o deu à sua avó antes de retornar aos Estados Unidos em 1903, o seguinte: eu vos adoro, grande prodígio do céu, por dar-me alimento espiritual em vestes terrenas. Vós me consolais nos momentos obscuros, quando se dissipam em mim todas as esperanças. Ao coração de Jesus, junto ao altar, estarei unida eternamente por amor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos falamos amanhã.